E aí, pessoal, hoje a gente está aqui para falar do SNFF, Sono Fundo de Fundos. Por que eu resolvi trazer esse fundo aqui? Pessoal, esse fundo está sendo muito falado ultimamente, ele está em destaque, inclusive, em alguns sites, falado muito por alguns analistas, então hoje a gente está aqui para comentar sobre ele com mais um relatório gerencial. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, fizer sentido para você, me ajuda também, não custa nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar por aqui. Então vamos aqui, olha só como eu falei para vocês, pessoal, né? Aqui no próprio site do Funds Explorer, ele aparece aqui ó, em FIIs em destaque, ele está em primeiro lugar, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer ele, né? Para a gente comentar um pouquinho, para a gente conhecer novos fundos, novas oportunidades. Então vamos aqui, Suno Fundo de Fundos, custando atualmente R$ 89,50. PVP abaixo de 1 pode significar que ele está descontado, né? O valor patrimonial dele aí é na casa dos R$ 93,80. Patrimônio ainda é pequeno, né? De 260 milhões, mas nós estamos falando aí de um fundo, olha só, SNFF 11. De um fundo que começou lá em maio de 2021, então o fundo ainda não teve uma oportunidade para poder crescer tanto, né? A gente tem que entender isso, o momento do fundo. De qualquer forma, por ser um fundo de fundos, né, ele está com um dividend yield relativamente bom, 9,61%, e agora, né, ele tem mantido uma média aí de 0,70, 0,80 em alguns determinados meses em relação ao seu pagamento. Vamos para o relatório dele, pessoal. Ele é um relatório muito interessante, né? Ele apresenta um relatório muito interessante. Deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Acho que não vai dar, mas é isso, dá para ver certinho. Ele mostra, né, esse relatório em Power BI, então assim é realmente bem diferenciado a forma como eles apresentam isso. Ele teve início então em maio de 2021, taxa de administração de 0,78 ao ano, taxa de performance de 10% do que exceder o CDI, né, administrado pelo BTG. Comentários aqui iniciais, pessoal. Seja bem-vindo ao relatório do SNFF. Em julho, após meses consecutivos de queda nas expectativas para a Selic futura, observamos a estabilização das curvas de juros, né, em níveis próximos aos do final do mês de junho. Então, aqui ele está falando basicamente, né, da Selic, do IFIX e do IPCA. Tudo isso a gente não vai ficar dando muita ênfase aqui no vídeo, tá, pessoal? Porque a gente sabe que a expectativa da Selic é agora cair um pouco, depois se manter, e isso acaba sendo benéfico para a maioria dos fundos imobiliários, né, como um todo. Mercado secundário, né, o desempenho. O SNFF em julho teve uma variação positiva marginal de 0,11%, ou seja, ficou praticamente no mesmo lugar, e volume de negociação diário médio de 454 mil, aproximadamente 34% ao apurado aí no mês passado. E o fundo encerrou o mês com um preço de fechamento de R$ 87,96 frente a um valor patrimonial, né, de 93, ou seja, PVP abaixo de 1. Desempenho patrimonial. No mês de julho, conforme pontuado anteriormente, foi observada uma valorização menos expressiva que nos meses anteriores. Então a gente viu aqui a cotação dele, né? Nesse mês não teve tanta variação assim, apesar de que se a gente pegar um mês, né? Um mês aqui a gente vê uma valorização de quase 3%, mas de maneira geral é um fundo que tem uma oscilação, né, razoável. Ele começou lá na casa dos R$ 110 e agora está na casa aí dos R$ 90, se recuperou um pouquinho. Resultado, né, pessoal? Resultado contábil, tá? Não é resultado caixa. Em julho, o fundo contou com um resultado distribuível de 80 centavos por cota e provisionamento de 65 centavos por cota, a serem distribuídos em 25/8. O resultado no mês foi superior ao apurado nos últimos meses, principalmente devido ao aumento das receitas provenientes de rendimentos e de ganho de capital. O fundo conta, ao final do mês, com uma reserva acumulada para distribuição futura de aproximadamente 55 centavos por cota. Então isso é interessante, saber que o fundo tem uma reservinha, né? Isso é bom para caso haja alguma eventualidade aí no futuro, então o fundo tem essa folga para poder manter uma distribuição equilibrada. A receita proveniente dos rendimentos dos fundos veio acima apurada no mês anterior, impactada principalmente pelos setores de renda urbana e shopping, com a reposição da posição na última oferta do TRXF11 e do XPML11, devido ao rendimento não recorrente de R$ 3,13 dos recibos do APXM11, tá? Então o fundo teve esse não recorrente, né, por conta desse recebimento, mas beleza, né? Isso é bom que ele consegue também deixar uma folga maior para essa reserva acumulada.
Sobre o ganho de capital, a parte mais relevante foi gerada pelas vendas do HGRU e do HSML. Ainda nesse mês foram recebidos aproximadamente R$11 mil referente à reversão parcial da taxa de distribuição paga pelo fundo na entrada da oferta do ALZR11. Alocação, movimentações, isso aqui a gente vai conseguir ver mais para frente também. Considerações finais, acreditamos que o cenário para o segundo semestre do ano já se inicia com um contexto macroeconômico mais favorável e principalmente com uma perspectiva mais otimista para os ativos de renda variável, até por conta dessa expectativa de queda na taxa Selic, como os fundos de investimento imobiliário. Além disso, estamos confiantes de que os ajustes realizados no portfólio ao longo das últimas semanas vêm colocando o SNFF em uma posição bastante favorável para uma recuperação mais acentuada dessa classe de ativos nos próximos meses. Seguiremos monitorando assimetrias no mercado, né, e potenciais oportunidades de captura. Então, o fundo aí está tentando, né, conseguir melhores oportunidades. Vamos ver o que mais que tem aqui para a gente. Continuando, né, aqui o fundo mostra as principais movimentações no período, tá? Deixa eu aumentar aqui, principais movimentações no período. Então ele teve aí, teve um ganho, né, com essas movimentações do HGLG, do XPML, que foram vendas de sobras, né, do CPTS também, do MFAI e de alguns outros fundos, inclusive o Canip. E também aí teve uma queda, né, uma perda aí no BTLG, HGRU, VGHF, TEGAR e HSML, tá? Um valor negativo. De qualquer forma, pessoal, locação por setor, né, o fundo ele é bem diversificado, isso a gente vai conseguir ver aqui também, mas ele é bem diversificado, olha só, ele tem então, aí deixa eu começar aqui por baixo, shoppings, né, então ele tem um percentual interessante, renda urbana, papel, né, que é a principal posição dele aí, lajes corporativas, industrial e logístico, híbrido, que inclusive nesses últimos meses ele veio reduzindo a participação nos híbridos, tá? Fundos de fundos, que aumentou um pouquinho, desenvolvimento, que é muito pouquinho, CRIs não tem, caixa, né, é um pouco ali, e ações também não tem. De qualquer forma, a gente consegue ver que os ativos que ele tem, né, tem uma diversificação interessante, como a gente já viu aqui por setor. O principal, né, obviamente, são papéis, tá? São fundos de papéis. Essa é uma estratégia normal, né, dos fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Afinal, o setor de papel aí, ele é o setor, né, mais rentável, apesar de ser geralmente o setor mais arriscado, mas geralmente é o mais rentável também, tá? Em segundo lugar, nós temos aí industrial e logístico. Inclusive, como eu falei nesse relatório aqui, né, é um relatório diferenciado que você consegue clicar aqui, consegue ver quais são os fundos que são desse setor industrial e logístico, ou se você quiser, você pode clicar aqui também em cima do fundo, né, e você vê de qual setor que ele é. Por exemplo, XPML, ele é do setor aí de shoppings, né, e a gente vê que a participação dele no setor aí de shoppings é bastante relevante, tá? Então, aí você consegue, né, fazer essa comparação aí também com vários fundos imobiliários. Performance do fundo, a gente tem então aqui o retorno comparando com o IFIX e com o Suno 30, né? E a gente pode ver que, em sua maioria, o SNFF ele apresenta uma performance superior a esses outros dois indicadores, tá? Ágio ponderado dos fundos alocados, aqui a gente consegue ter uma explicação, né, que é o ágio médio dos fundos em carteira, ponderado pela proporção de cada ativo em relação ao valor total alocado, de acordo com a cotação diária e a cota patrimonial de cada mês. A gente vê, né, que em sua maioria, em sua grande maioria, esse ágio ele fica negativo, tá? Ele estava bem mais negativo aqui em alguns períodos, mas agora ele começou a se aproximar de 0%. Resultado do fundo. Nesse mês de julho, né, a gente consegue ver que isso sempre vai ser assim, né, pessoal? Afinal, é um fundo de fundos. O maior rendimento dele é de cotas de fundos imobiliários, afinal, ele investe em outros fundos. Ele tem também aí ganho de capital, né? Ele teve nesse mês aqui um percentual... aliás, ele teve um percentual de renda fixa, né? E o ganho de capital, na verdade, nesse mês foi negativo, tá? Então, teve um ganho de capital negativo, como a gente consegue ver aqui. Mas, de maneira geral, o fundo vem mantendo uma receita constante. Inclusive, nesse mês de julho, foi um pouco maior, né? Em relação aí aos meses anteriores. E, como eu falei para vocês também no começo, ele tem uma reserva acumulada bastante tranquila, né? Bastante aí favorável de 56 centavos por cota. Inclusive, comparando aí com os meses anteriores, é a maior reserva que a gente consegue ver. E uma coisa importante, né, que a gente tem que comparar isso aí, né, resultado distribuído e estudo de viabilidade. Isso é muito interessante. A gente consegue ver que, em sua maioria, né, o fundo ele tem um resultado maior do que a sua distribuição.
Isso proporciona para o fundo, né, a possibilidade de fazer uma reserva maior. Isso dá uma previsibilidade maior também de rendimentos mensais para os seus cotistas. Resultado setorial, né, aqui é mais um detalhamento aí para a gente conseguir ver qual que é o setor que está performando melhor. A gente consegue ver aqui que lajes corporativas é um setor bastante que está performando bem, né? Aí tem fundos de fundos, industrial e logístico, papel, mas de maneira geral, né, são setores muito bons também. O fundo está bem diversificado. Eventos relevantes, só para a gente finalizar esse vídeo aqui, né? Tem vários eventos, tá, pessoal? Mas eu vou ler aqui os dois últimos, né, para a gente poder se situar o que está acontecendo com o SNFF. Nesse aqui, então, do dia 31 de julho, Helg 11 realizou a amortização extraordinária parcial facultativa do CRIs em série única da 70ª emissão da OPC Securitizadora, no valor aí de quase 1 milhão, e dessa forma, né, ele reduziu, então, o montante do saldo devedor desse CRI de 5 milhões e meio para 4 milhões e meio. Além disso, né, tem vários outros fatos relevantes que, se você investe no SNFF, recomendo você dar uma olhada nesse relatório para você entender, se situar. Mas, de maneira geral, é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui para vocês. Comenta para mim o que você acha do SNFF. Você investe, não investe? Prefere outros fundos de fundos? Então, deixa a sua opinião aqui para mim nos comentários, porque é muito importante. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.